Shalom a todos. Hoje nós vamos extrair em nossa meditação do Salmo 70. Nosso tema hoje é a extinção dos inimigos de Israel. Os textos deste salmo expressam a perpetuidade de Israel, enquanto seus opressores de séculos de existência não existem mais. Desaparecerão. Os textos do Salmo 69 dizem o seguinte: se tornem a sua mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Se lhes escureçam os seus olhos, para que não vejam. E fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite em suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta a iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com o justo. A sentença contra os inimigos de Israel é dura, não é verdade? Eu, porém, sou pobre e estou triste, ponha-me a tua salvação. Ou achei um alto retiro. Louvarei o nome do Eterno com um cântico e engrandecer-lo-ei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Eterno do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais, achem. Porque o Eterno ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque o Eterno salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e possuam. E herdará somente de seus servos, os que amam seu nome, habitarão nela. Torne-se-lhe a sua mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. David Greenberg escreveu o seguinte a respeito da sobrevivência de Israel. Há mais de 3.000 anos, um grupo de escravos judeus foi libertado do Egito. Desde então, nessa época do ano, revivemos sua história em Pêssar, a festa da liberdade. Imagina que pudéssemos, viajar de volta no tempo e dizer a Faraó: temos boas notícias e más notícias. O rei: a boa é que um dos povos que estão vivos hoje sobreviverá e mudará a passagem moral do mundo. A má notícia é, viu, Faraó? Não será o seu povo. Será aquele grupo ali de escravos hebreus que estão construindo seus templos, os filhos de Israel. Nada poderia ser mais ultrajante. O Egito, nos tempos dos faraós, era o maior império do mundo antigo, brilhante em artes e ciências, formidáveis na guerra. Os israelitas eram um povo sem terra, escravos, indefesos. De fato, já na antiguidade, aqueles no poder acreditavam que os israelitas estavam em vias de extinção. A primeira referência a Israel fora da Bíblia é um obituário do povo judeu. Está inscrito numa pedra grande de granito
que hoje se encontra no Museu de Cairo. E ali diz, sabe o que diz lá? Israel acabou. Sua semente não existe mais. Em contraproposta, o que escreveram no Cairo, Hashem mandou escrever Davi no seu cântico, porque Hashem salvará Sião e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam. O que disse nosso comentarista? A história da sobrevivência judaica é tão excepcional, vasta e sem paralelos que desafia a imaginação. Em nosso próprio século, as duas grandes potências que anunciaram Israel acabou. O Terceiro Reich de Hitler e a União Soviética foram esmagados e desmantelados. Porém, o povo de Israel vive. Baruch Hashem! Baruch Hashem! Blaise Pascal, o notável pensador, matemático, teólogo, físico francês do século XVII, escreveu: em algumas partes do mundo podemos ver um povo peculiar, separado dos outros povos do mundo, chamado de povo judeu. Este povo não apenas é de impressionante antiguidade, como também tem perdurado por um tempo singularmente longo. Pois enquanto os povos da Grécia, Itália, Esparta, Atenas, Roma e outros que surgiram muito depois pereceram há tanto tempo, este Israel ainda existe. Apesar dos esforços de reis poderosos que tentaram uma centena de vezes acabar com ele. Com seus historiadores atestam, como seus historiadores atestam, e como podem ser facilmente julgados pela ordem natural das coisas no decorrer de tantos anos. Eles sempre foram preservados. No entanto, a sua preservação foi prevista. Meu encontro com esse povo, diz este sábio, me surpreende. Nosso próprio século, as duas grandes potências que anunciaram Israel acabou, lembrando mais uma vez, o Terceiro Reich de Hitler e a União Soviética foram esmagados e desmantelados, porém o povo de Israel vive. O que pode hoje nos preservar? O que preservou, até o presente momento a Israel? O único fator constante que preservou o nosso povo durante todas as vicissitudes e o tenaz apego ao nosso legado espiritual, nossa formação moral e compromisso com a Torá. Por esta razão, este salmo exalta a eternidade de Israel e exalta a salvação de Hashem. E nós fazemos parte. Como remanescentes, somos sustentados para fazer brilhar a Shekinah. Que a Shekinah do Eterno brilhe através de você e que você esteja firme em servir ao Eterno. Apesar de todas as dificuldades financeiras que estamos enfrentando, nossos aplicativos em Anuncie Brasil têm a finalidade de confortar o teu coração, de animar para continuarmos juntos a nossa jornada, pois nós somos eternos, povo de Israel. Yohanan Shaul, Shalom.